Após esse retrato bíblico da corrupção absoluta, ninguém pode duvidar das profundezas aí da degradação que Satanás é capaz. A grande rebelião não tomou lugar em alguma região sombria, de uma terra assim amaldiçoada, né, e longínqua. Essa rebelião ocorreu exatamente no céu, no próprio templo de Deus, na presença de Deus. Satanás mostrou aí que foi capaz de fomentar uma rebelião tão estarrecedora que 1/3 dos anjos de Deus se uniu na revolta de Lúcifer. Então veja bem, o Espírito Santo inspirou o profeta Ezequiel a dizer para Satanás: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Veja bem, você que está nos assistindo, Satanás não se parece com um dragão. Este é um símbolo, né, que foi instituído, foi atribuído a Satanás. Mas ele pode parecer absolutamente perfeito em sua beleza. Você veja 2 Coríntios 11:14, que ele se transforma, aí, se mostra como anjo de luz. Sua grande habilidade para apresentar-se, então, de forma a iludir as pessoas, é descrita dramaticamente por Ezequiel. Até que se achou iniquidade em ti. Então o Espírito Santo descreve claramente que esse produto de Satanás fez com que se enchesse o seu interior de violência. Então Satanás deseja de toda maneira ser Deus sobre todos os demais. Ele deseja ser maior do que todos, até do que Deus. Veja que a Bíblia vai falar sobre isso em Isaías, né? Toda a rebelião de Satanás parece ter começado com o desejo, então, de substituir Deus. Esse foi o início do seu pecado, conforme registrado em Isaías. Vamos ver. Então você veja Isaías 14, de 12 a 15, dizendo: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então você veja aí o desejo de Satanás, o orgulho, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, o desejo de ser como Deus. É a criatura querendo ser como o Criador, é a criatura querendo ter as mesmas prerrogativas, é a criatura querendo ter a mesma autoridade daquele que o criou, é a criatura querendo ter o mesmo poder daquele que o criou, de exercer poder sobre todos os seres criados, como se ele tivesse criado. Satanás é irresistivelmente o mestre do fracasso e das tristezas. Ezequiel disse: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Veja Ezequiel 28:18. Em resumo disso, nós podemos dizer que Satanás, antes de se tornar Satã, inimigo de Deus, era Lúcifer, criado por Deus. Todos os anjos, seres celestiais, os anjos, arcanjos, serafins e os querubins foram criados por Deus, todos ao mesmo tempo. Não existe anjinho, anjão, nem anjo feminino, nem anjo masculino, né? São criaturas todas formadas por Deus. Jesus diz que os anjos não se dão em casamento, né? Nem se casam, nem se dão em casamento. Não existe essa parte sexual entre os anjos. E todos foram criados ao mesmo tempo, mas foram criados com um livre-arbítrio, com o poder de decidir se queriam servir a Deus ou não. E era uma decisão eterna. Não é como o ser humano, que ele tem, até o dia de morrer, ele tem direito a escolher o caminho que quer. E ele erra, e ele pede perdão, ele se conserta com Deus, ele erra e vai. Mas ele tem chance até morrer de se consertar com Deus, de se arrepender de seus pecados. Já como o anjo não morre, e como foi criado para ser obediente a Deus e viver eternamente na presença de Deus, quando ele toma uma decisão, essa decisão é eterna. Ou ele vai obedecer a Deus ou vai desobedecer. Então Deus, quando criou todos esses seres espirituais, esses seres celestes, colocou neles também o livre-arbítrio, se eles queriam segui-lo ou não, queriam servir a Deus eternamente ou não.
Então, nós vimos aí que Satanás, que antes era Lúcifer, tomou a decisão de querer ser como Deus, e esse desejo o levou a se rebelar contra Deus e enganar os outros anjos. E nós sabemos que a Bíblia então diz que a terça parte dos anjos seguiu a mesma rebelião de Satanás. Decidiram, é uma decisão eterna, não tem jeito de voltar atrás. No caso desses seres, não existe a possibilidade de se arrependerem, era uma decisão eterna. Eles já são seres espirituais, eles não vão morrer e depois serem transformados em seres espirituais, eles já são. Então a decisão deles é eterna, e eles tomaram essa decisão, não tem mais conserto, não existe arrependimento para eles. Então essa terça parte de anjos se tornaram o quê? Os demônios que estão aí, que são comandados por Satanás, que antes era Lúcifer e se tornou Satanás. Antes era um anjo de luz e se tornou em Satanás inimigo de Deus. E nós estudando sobre isso, nós podemos ver que quando ele quis ser semelhante a Deus, se rebelou contra Deus, Deus o expulsou do céu. E onde é que ele caiu? Na terra. Veio ele e os seus demônios para cá. Antes moravam no inferno, comandavam, e a partir do momento que Jesus tomou então as chaves do inferno e da morte, quando Jesus ressuscitou, eles passaram a habitar as regiões celestes, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e essas hostes espirituais da maldade, esses demônios e Satanás, estão aí nas regiões celestes, combatendo, tentando de toda maneira tomar aí a imagem e semelhança de Deus que existe no homem. O desejo de Satanás sempre foi ser imagem e semelhança de Deus. E como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tenta tomar essa imagem e semelhança de Deus, do homem. Então, o máximo que ele pode fazer agora é, através do homem, exercer domínio, exercer o seu reinado sobre a terra. Mas isso tudo tem um tempo determinado para acabar. E ele sabe disso. Você pode ver que quando aqueles demônios no Gadareno chegaram para Jesus, e eles perguntaram: o que o Senhor quer, Jesus? O Senhor viesse nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que existe um tempo pré-determinado para eles. E até esse tempo eles terão aí capacidade de tentar as pessoas, de perturbar as pessoas e levar as pessoas ao pecado. Mas existe um tempo final para eles. Nós sabemos que durante o milênio Satanás estará preso, e no final do milênio ele será solto, e será então travada a última batalha de Satanás contra Deus. Jesus vem então e derrota Satanás e o lança definitivamente no lago de fogo e enxofre, onde já estão ali o falso profeta, o anticristo, a besta e todos aqueles que escolheram servir a Satanás e não quiseram de Deus, que se esqueceram de Deus, como a Bíblia diz, serão lançados no inferno. Todos esses que não querem Deus, que se rebelaram contra Deus, os ímpios, e todos aqueles que viviam como se Deus não existisse, todos aqueles que se esquecem de Deus são lançados no inferno. E então o inferno, a morte, tomará os seus mortos, se apresentará no juízo final e serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Então veja bem, esse é o destino final de Satanás. Esse lago de fogo, enxofre, o inferno, não foi feito para que os homens fossem lançados lá, mas foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas todos aqueles que querem servir a ele, querem seguir a ele, vão junto com ele, porque eles fizeram a decisão de estar com ele, de segui-lo, se rebelaram contra Deus. Não era para ser assim, era para todos obedecer a Deus e servir a Deus. Apesar de todos os seus fracassos, Satanás não desistirá até que seja julgado, após então a grande demonstração de sua tentativa final de enganar os povos no mundo para receber adoração. Durante a grande tribulação, Satanás estará aí na terra, vivendo da melhor maneira que ele quer, como um Deus, sendo adorado, fazendo de tudo, fazendo aí sinais, prodígios, e muitos seguirão a ele, Muitos aceitarão o seu governo. Ele estará aí como se fosse o Deus da terra, Mas no final da grande tribulação
será derrotado e aprisionado, como nós acabamos de falar. Bom, nós sabemos então que Satanás se rebelou contra Deus e quando ele vem para a Terra, Deus colocou o ser humano na Terra para viver na Terra e Deus já avisou para o homem. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden,